Bonjour, aqui é o Eric do Francês com Francês e nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber para utilizar corretamente a negação em francês, que é um pouco diferente do português. E antes de começar, não se esqueça de deixar seu like e de assinar o canal para você sempre receber as novidades que eu publico por aqui. E a primeira coisa que você tem que saber é como funciona a negação. Como funciona a negação em francês. Porque em francês e em português, eu te falei, elas são um pouco diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa. Bom, en français, la négation est toujours composée de deux adverbes négatifs. Em francês, a negação é sempre composta por duas partes negativas. Aqui eu falei advérbio negativo, mas na verdade são duas palavrinhas, duas partes que sempre, eu até coloquei em vermelho, sempre vão estar aqui na minha frase, tá bom? Quais são essas partes? Pode ser ne ou n apóstrofe e pas. Cuidado aqui. Por que eu tenho ne ou n apóstrofe? Depende. Se a palavra após o ne começar por uma consoante, eu tenho que utilizar ne. Se a palavra começar por uma vogal, eu tenho que utilizar um n apóstrofe, tá bom? Então, ne ou n apóstrofe e pas. Cuidado, esse S e muda, a gente não vai falar o S. Então, fica assim, pas. Bom, e agora? Exemplo. Je ne parle pas français. Eu não falo francês. Je ne parle pas français. Eu te falei, a negação sempre composta por ne e pas. Sem problema. Eu gosto, principalmente quando os iniciantes exageram um pouco esse pas e fazem uma explosão. Je ne parle pas français. Tá bom? Só para você automatizar. Por que é importante esse som, essa brincadeira, né? Essa teatralização, essa exageração? Porque em português, muitos alunos tendem a esquecer esse pas, porque você só tem eu não falo francês. Je ne parle pas français. Então eu gosto dessa exageração, principalmente no começo. Je ne regarde pas la télé. Eu não assisto TV. Je ne regarde pas la télé. Você viu essa teatralização que eu faço? Essa exageração ajuda, tá? Então, sempre ne pas. Outro exemplo. Je ne vais pas voyager. Eu não vou viajar. Je ne vais pas voyager. Sempre minhas duas partes da negação. Tudo bem? Último exemplo. Je n'ai pas étudié. Eu não estudei. De novo, aqui, ó, te falei, quando a minha palavra após o ne começa por uma vogal, eu utilizo uma apóstrofe. No caso aqui do meu passado, je n'ai pas étudié. Cuidado desse som, hein? Je n'ai pas étudié. Eu não estudei. Então, nós vemos que a negação sempre tem essas duas partes da negação. Ne, o n apóstrofe, e o pas. Agora, a dúvida que você talvez deve ter é qual é o lugar dessa negação? Claro, porque dependendo da frase, né, a gente vê, a gente percebe que aqui está je ne parle pas, o verbo está aqui. Je ne regarde pas, o verbo está aqui. Je ne vais pas voyager, o verbo está aqui e aqui. E no passado, je n'ai pas étudié, o verbo está aqui e aqui. Ou seja, tem uma variação. Então, la place de la négation dans la phrase, o lugar da negação na frase. Uma coisa que você tem que saber, que en français, la place de la négation dépend de la conjugaison du verbe. Em francês, o lugar da negação depende da conjugação do verbo. Isso é muito importante. Por exemplo, je ne parle pas français. Eu não falo francês. No indicativo do presente, o verbo se posiciona aqui. Outro exemplo, je ne regarde pas la télé. Se a gente utilizar um passado, a gente vê que é um pouco diferente. Je n'ai pas étudié. O verbo está aqui e aqui. Mas então, como que funciona? Na verdade, depende da conjugação. A gente pode distinguir em francês alguns grupos de conjugações diferentes. Eu vou te mostrar. Avec les temps simples, com os tempos simples. O que é um tempo simples? É um tempo que tem apenas uma conjugação. Por exemplo, o indicativo do presente tem uma conjugação só. O futuro também tem uma conjugação só. Eu estarei, je serai. O imparfait, né, que é um tempo, também tem uma conjugação só. Então, é isso aqui que a gente vai ver. Les temps simples, com os tempos simples, e avant, après, le verbe. Então,
antes e depois do verbo. E o verbo, consequentemente, está no meio. Por exemplo, je ne parle pas français. Eu não falo francês. A gente vê que aqui o verbo está no meio. Negação antes e depois. Je ne regarderai pas la télé. Esse aqui é um futuro, tá? Mas é uma conjugação que eu gosto de chamar simple. Por quê? Porque tem apenas uma parte, um só verbo, só radical. Je ne regarderai pas la télé. Antes, depois. Outro exemplo, no imparfait. Je ne faisais pas de sport. Antes, depois. O verbo é o verbo, você vê, né? Cada vez ele está no meio. Eu não fazia, eu não praticava esporte. Tá bom? Então, tão simples, antes, depois. Lembrando que se aqui a palavra começar por uma consoante, eu utilizo o ne. Se meu verbo começar por uma vogal, eu vou utilizar um N apóstrofo. Mas aqui é detalhe. Bom, e os outros tempos verbais? Avec les temps composés, como passado, onde você tem um auxiliar e um participe passé, nós vamos ser avant, après ou l'auxiliaire, antes e depois do verbo do auxiliar, né, do primeiro. Como aqui. Je ne suis pas né à Paris. Eu não nasci em Paris. Je ne, primeira parte, suis, auxiliaire, pas né. Então, a gente vê que aqui, nosso núcleo do verbo está aqui. Esse aqui que você tem que fazer. Je ne suis pas né à Paris. Depois você joga o resto do seu passado e do seu verbo, da sua frase. Tu n'as pas regardé la télé. Mesma coisa. Você não assistiu TV. Tá certo? Ele está aqui. Tu n'as pas e o resto da minha frase. Então, muito importante, o auxiliaire que vai estar no meio. Não o resto. Cuidado. Elle n'avait pas voyagé. Ela não tinha viajado. Mesma coisa. O meu ne, pas, está em função do auxiliar. E não do participe passé. Então, toma cuidado. O foco, né? O núcleo tem que ser o auxiliar, que é o auxiliar do tempo composto. Tudo bem? Eric, e se a gente tiver um verbo mais um infinitivo? Eu vou trabalhar. Ou eu não vou trabalhar. Eu devo trabalhar. Eu não devo trabalhar. É assim. Antes, depois, avant, après, le verbe. E que é o verbo conjugado. Cuidado, eu não estou falando de verbo no infinitivo. Por exemplo, je ne vais pas travailler. Eu não vou trabalhar. Je ne vais pas. Meu verbo conjugado é esse aqui. Então, antes, depois do verbo conjugado. Travailler. Il ne peut pas courir. Ele não pode correr. Il ne peut pas. Ele não pode. Ne peut. Antes e depois do meu verbo conjugado. De novo. Eric, e se eu tiver um verbo no imperativo, né? Para dar uma ordem, para dar uma sugestão para alguém, como que funciona? Super simples. Antes e depois do verbo. Vou te explicar. Depende, na verdade. Ne regarde pas. Ne, antes, depois. Igual. É sempre antes e depois, né? O verbo sempre está no meio. Ne parlons pas. Não falemos. Tá bom? É assim que vai funcionar. Última regra, que com o verbo no infinitivo, mas aqui é um pouco diferente, porque vai ser antes do verbo. Explicando. Para falar não olhar, a gente fala ne pas regarder. Para falar não falar, a gente vai falar ne pas parler. Portanto, você tem que lembrar sempre que a negação em francês sempre tem essas duas partes da negação. Ne, verbo, pas. Esse verbo, geralmente, ele vai estar sempre no meio. Por os tempos simples, como présent, futur, imparfait. Os tempos compostos, a gente vai colocar no meio o auxiliar. Tá bom? Ou, nos tempos mais infinitivos, o verbo que está conjugado. Tá bom? Ah, mas Eric, eu já vi negação sem essa primeira parte do ne e do n apóstrofo. É possível? Sim, mas daqui em um outro vídeo, em uma outra aula. Por quê? Porque é uma negação informal. Ah, mas Eric, eu já vi negações não com o pas, mas com o plus, com jamais, com personne. É possível? Sim. Esse daqui eu chamo de negação contextual e também é o assunto de um outro vídeo, pois é uma negação mais avançada. O mais importante é você chegar a dominar
essa negação primeiro para depois atacar as outras negações. Agora, espero que você curtiu, espero que você descobriu e aprendeu como funciona a negação simples em francês. Pratique nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Salut!